Todos, amém? Louvar a Deus por essa oportunidade, pelo carinho, pelo convite, na pessoa do nosso pastor, amigo, pastor Edilson, pastora Sabrina. Obrigado, uma honra conhecer vocês pessoalmente, conhecer mais uma filial, a Devec Vila Valqueire. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Bruno Bispo, sou pastor lá na Devec Nilópolis, tá bom? Trago um abraço a todo o povo lá da Devec Nilópolis. Sou casado com a pastora Arielle, tenho um casalzinho de filhos, a Emanuele e o Pedro Luca, tá bom? Tenho 17 anos de casado. O rostinho aqui é de 25, mas eu tenho 45, tá bom? Tenho 45, glória a Deus. Obrigado pelo convite, pastor, Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. É um prazer estar aqui com o senhor e com a pastora Sabrina. Obrigado, tá bom? Está me acompanhando ali, Diácono Mário, Diácono Rafael. Diácono Rafael é líder lá do socioambiental da nossa igreja, da nossa filial. Diácono Mário também está aqui. Perdão, é verdade, aqui mudou, o pastor lá mudou, agora ele é líder do UNA. Ele era do socioambiental, agora passou para o UNA, tá bom? Sempre me acompanha, amo vocês, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Debaixo da bênção do nosso pastor, com a permissão dele, eu trouxe ali os biscoitinhos amanteigados lá de Minas, tá bom? Tem vários sabores lá, abençoado. Goiabinha, nata, flocos, leite condensado, torradinha temperada, esse aqui é para dar glória. Amendoim com Nutella e pãozinho de mel com chocolate. Muito bom. Passa lá, baratinho, baratinho. Passa lá, crédito, no débito, no QR Code, no Pix lá, fica à vontade, vai abençoar minha casa e minha família, em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra do Senhor? Segundo livro dos reis de Israel. Segundo livro dos reis. Me ajuda aí, deixa eu sozinho, não, que tenho vergonha. Ficar falando sozinho, todo mundo me olhando. Isso, maravilha. Oh, arrepiou, meu Deus. Oh, glória. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 3. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 3, verso 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e nem para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, meu Senhor, será que o Senhor chamou esses 3 reis para nos entregar nas mãos dos moabitas? Vou repetir com a repetição pedagógica. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e nem para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, meu Senhor, será que o Senhor chamou esses 3 reis para nos entregar nas mãos dos moabitas? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Tem uma palavra profética para nós nessa noite. Tem vitória do céu para a tua casa nessa noite. Eu posso ouvir amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Oh, glória a Deus! Deixa eu fazer uma introdução aqui rapidinho. Jorão, filho de Acabe, começa a reinar Israel no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Jorão reinou 12 anos sobre Israel em Samaria. Jorão fez tudo o que era mal perante o Senhor, tudo. Só para aliviar a situação do rei Jorão, rei de Israel nesse contexto, Jorão remove um altar que havia sido erguido pelo seu pai Acabe na época do seu reinado em Israel. Que altar é esse, pastor? Um altar a outros deuses. Um altar a um deus chamado Baal, um deus pagão daquela época. Então, só para aliviar a situação do rei Jorão, rei de Israel nesse contexto, ele remove esse altar que seu pai Acabe ergueu na época do seu reinado em Israel. Então, foi um reinado de muito pecado. Foi um reinado de muita idolatria, de adoração a outros deuses, a ponto de provocar uma ira muito grande ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Foi um reinado terrível, terrível. Só para aliviar a situação de Jorão, ele remove esse altar. Mas a narrativa vai dizer para nós que ele continua fazendo tudo que era mal perante o Senhor. No versículo 4, vai dizer o texto, que o rei de Moabitas pagava tributo ao rei de Israel, com lã, com carneiro, com gado, com ovelhas. Por conta que Acabe veio morrer, veio a falecer, ele deixa de pagar tributo ao rei de Israel e se revolta contra o povo e contra o rei de Israel, que nesse contexto aqui é Jorão. Jorão sabe da notícia, faz uma revista sobre todo o povo de Israel, dizendo assim, ó, prepara tudo. Prepara os soldados, lanças, escudos, que nós vamos guerrear e pelejar contra os moabitas. Ô, glória!
prepara tudo que nós vamos sair a peleja contra eles. Eles se revoltou contra nós. Então nós vamos guerrear contra os moabitas. Prepara os soldados, escudos, lanças, o exército e o gado, que nós vamos guerrear e pelejar contra eles. Oh glória! Oh aleluia! Oh aleluia! Aí vai dizer o texto, pastor Edilson, pastora Sabrina aqui, Jorão foi compartilhar com Josafá, dizendo assim, ó, o rei de Moabita se revoltou contra nós. Tu vai comigo para a guerra e para a peleja com eles? Josafá, rei de Judá, para e diz assim, ó, irei contigo para a guerra sim, Jorão. Tu não vai sozinho para essa guerra, não. O teu povo será o meu povo. Seus cavalos serão meus cavalos. O seu exército será o meu exército. O teu povo será o meu povo. Ou seja, tu não vai sozinho guerrear essa guerra, não. Tu não vai sozinho pelejar essa peleja, não. Eu estou contigo nessa guerra. Eu estou contigo nessa peleja. Oh, glória a Deus. Aqui eu aprendo uma lição, quero compartilhar com você. Qual, pastor? Ei, homem. Ei, mulher. Ei, Devec Vila Valqueire. Não vai guerrear suas guerras sozinha, não. Não vai pelejar suas pelejas sozinho, não. Não vai para os embates sozinho, não. Aprenda a compartilhar suas guerras com alguém, mas com a pessoa certa, porque esse alguém vai te conectar ao profeta, que vai trazer a instrução que você precisa sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Eu posso ouvir, amém? Aprenda a compartilhar suas guerras com alguém, mas com a pessoa certa, porque esse alguém vai te conectar ao profeta, que vai trazer a instrução que você precisa sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu posso ouvir, glória a Deus? Compartilha. Está guerreando sozinho porque quer, pô. Está guerreando sozinho porque quer. Compartilha com alguém, mas com a pessoa certa. Ô Jesus de Nazaré, ô glória, com a pessoa certa, porque esse alguém vai te conectar ao profeta, que será a boca de Deus para a tua vida, para a tua casa e a tua família. Eu posso ouvir, amém? Compartilha. Aí estão caminhando, Jorão para e fala assim, por qual caminho iremos atacá-los? Por qual caminho iremos guerrear contra os moabitas? Josafá para e fala assim, pastora Sabrina, iremos atacá-los pelo caminho do deserto de Edom. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Iremos guerrear e pelejar pelo caminho do deserto de Edom. E entrar por esse caminho. 1 dia de marcha, 2 dias de marchando, 3 dias, 4 dias de marcha. Indo para onde, pastor? Para a guerra e para a peleja contra os moabitas. 5 dias de marcha, 6 dias de marchando. No 7º dia a água acaba. Tanto lugar para a água acabar. Acaba no deserto, indo para a guerra e para a peleja contra os moabitas. Escute, a água aqui é provisão. A água aqui é o único recurso. A água aqui é algo de valor. A água aqui é vida. A água aqui é algo de especial. Ei, não tem água para saciar a sede dos 3 reis. Não tem água para saciar a sede dos animais. Não tem água para saciar a sede dos 3 exércitos. E agora, pastor, o que fazer quando a água acaba em meu deserto da vida? O que fazer? O que fazer, pastor, quando a água acaba em meu deserto da vida? O que fazer quando a porta se fecha? O que fazer quando a má notícia chega? O que fazer quando o diagnóstico é contrário? O que fazer quando quem está ao teu redor vai embora e deixa você sozinho? O que fazer quando a provisão some da mesa? O que fazer quando não tem recurso? O que fazer quando a má notícia chega? O que fazer quando a água acaba em meu deserto da vida? O que fazer? O que fazer? Acabou a água, não tem água, e agora? Faz o quê? Retrocede? Volta para o início ou continua guerreando, pelejando e chegando no propósito que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa, a tua família? Vai retroceder ou vai continuar caminhando e guerreando e pelejando contra os moabitas? A água acabou, a provisão foi embora, mas vai retroceder ou vai continuar avançando? A escolha é tua. A escolha é tua. Acabou a água, faz o quê? O que fazer, pastor? A água acabou. Aí, Josafá se levanta, pastora Sabrina, e vai dizer assim, ó, será que tem algum profeta próximo de nós, a qual possamos consultar a Deus por intermédio dele? Porque a instrução
para a nossa vida está na boca do profeta. Oh, aleluia! Olha a importância de você compartilhar suas guerras com alguém, mas com a pessoa certa, porque esse alguém vai se levantar no caminho do deserto a qual você esteja vivendo em área da vida e vai te ajudar, vai dizer assim, ó, tem algum profeta aqui próximo de nós, a qual possamos consultar a Deus por intermédio dele, porque a instrução para a nossa vida está na boca do profeta. Levantar um servo de Israel, vai dizer assim, ó, tem sim, profeta Eliseu, filho de Safate, está próximo de nós, vamos ter com ele agora, porque a instrução para nós está na boca dele. Não está na boca não está na boca do governo, não está na boca do presidente, não está na boca de amiga, não está na boca da best friend forever, não está na boca do meu brother, não, está na boca do profeta. Recolhe lá, vai lá. Recorre lá, vai lá. Aí Eliseu entra em cena. Eu estou na introdução, a gente vai chegar lá rapidinho. Aí Eliseu entra em cena e vai dizer assim, ó, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Eu não tenho nada a ver contigo não, Jorão. Vai pedir ajuda? Vai recorrer os profetas de teu pai e da tua mãe. Vai pedir ajuda? Os profetas de Baal, de Azera, que teu pai adorava. Vai pedir ajuda? Vai recorrer os profetas de teu pai e da tua mãe. Eu? Tem nada a ver contigo não, João. Recorre a eles. Pede ajuda para eles. Eu não vou te ajudar em nada. A narrativa continua. O profeta Eliseu está em cena e vai dizer assim, ó, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Se não fosse por causa de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nenhuma e nem te contemplaria. Ou seja, só vou parar para ouvir o teu problema por causa de Josafá, rei de Judá. Vem acompanhado dele, eu vou parar para te ouvir. Se viesse sozinho, eu nem te ouviria. Se viesse sozinho, eu mandaria você, vai embora, some, tem nada a ver contigo. Mas você vem acompanhado de Josafá, rei de Judá, vou parar para te ouvir o teu problema. Vou parar para ouvir o teu problema. E aqui eu saio da introdução e começo a pregar. Eu posso conjecturar. Qual o problema, rei de Israel? Qual o problema, rei de Judá? Qual o problema, rei de Edom? Os três reis vieram até mim. O que eu posso ajudar? O profeta Eliseu dizendo, o que eu posso conjecturar? O que eu posso ajudar? Aí eu posso conjecturar. Olha só a conversa, olha só. Profeta, a água acabou em meu deserto. Estamos indo para a guerra e para a peleja contra os moabitas. Queremos uma solução para o nosso problema. Queremos uma luz no final do túnel. Queremos o norte, uma palavra profética, um rema, uma direção para nós, uma vitória para nós. Nos ajuda. Aí aqui eu começo a pregar. Sai da introdução e entro na mensagem. Eliseu vai dizer assim, quer instrução? Quer direção para vocês? Então tá ótimo, vai dizer o texto, trazei-me para mim um tangedor. Trazei-me para mim um tangedor. Aí eu posso conjecturar, que direção é essa, profeta? A água acaba em meu deserto, recorremos ao Senhor, queremos uma direção para nós, e tu manda vir um camarada para tocar música no deserto. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Trazei-me para mim um tangedor. Traz para mim um tangedor. Mas por que, profeta Eliseu? Porque você, Jorão, e o teu pai Acabe adoravam outros deuses. Você, Jorão, e o teu pai Acabe se corrompeu contra o Senhor. Você, Jorão, e teu pai Acabe, introduziu o pecado de idolatria no meio do povo. Você, Jorão, e teu pai Acabe destruiu o altar da adoração ao Deus de Israel. Então a primeira coisa que eu quero restaurar em você e no meio do povo é o altar da adoração. Trazei-me para mim o tangedor. Aí vai dizer o texto, enquanto o tangedor tocava, o poder de Deus veio sobre ele. E a Devek Vila Volqueire, primeiro princípio que eu aprendo aqui é esse. Qual, pastor? Adoração em meu deserto atrai a presença dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua empresa, sobre o teu ministério. Eu vim como um profeta nessa noite para dizer para alguém, hoje é noite de nós reconstruirmos o altar
da adoração ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Tem gente que adora tanta coisa, me perdoa, eu tenho que falar isso. Sou profeta, tenho que falar isso, me perdoa. Tem gente que adora tanta coisa, adora o marido, adora a esposa, adora o carro, adora o dinheiro, adora a empresa, adora o negócio. Mas eu vim como profeta para dizer, hoje à noite de nós reconstruímos o altar da adoração ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Porque adoração em meio ao deserto, reconstrução no meio do deserto, atrai a presença dele. Pastor Bruno Bispo, adoração é diferente do que louvor? Totalmente. O louvor vem dos lábios, a adoração vem de dentro para fora. O louvor precisa de algum motivo para ser externado. A adoração não. Você adora por aquilo que ele é na tua vida. Vou repetir, o louvor precisa de algum motivo para ser externado. A adoração não. Você adora por aquilo que ele é na tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Pastor Bruno Bispo, então defina para mim o que é adoração. Vou definir para você. Adoração é todo e qualquer ato ou atitude que vai redundar em glória da criatura para com o Criador. Isso é adoração. Vou repetir. Adoração é todo e qualquer ato ou atitude que vai redundar em glória da criatura para com o Criador. Isso é adoração. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Vai muito além do que está aqui em cima. Vai muito além do que está com o microfone na mão. Está servindo, está adorando. Está entregando o panfleto, está adorando. Está na mídia, está adorando. Está lá na porta, está adorando. Hoje é noite de reconstruir o altar da adoração ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Glória a Deus. Então o primeiro princípio aqui é esse. Quando nós reconstruímos o altar da adoração, oh glória, atraímos a presença dele sobre a nossa vida, nossa casa, família, igreja, ministério, sonhos, projeto, empresa, negócio. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir glória a Deus? Aí falando de reconstruir o altar da adoração, de atitude, de atos, em meio ao deserto da vida. Aí Deus me leva a 2 textos, eu vou compartilhar só um, para a gente continuar na narrativa, para a gente fechar o raciocínio. Primeiro texto que Deus me leva, qual, pastor? Lucas capítulo 19, você conhece a história? Conta a história de Zaqueu, maioral dos publicanos, cobrador de impostos, rico, bem sucedido, influente na sociedade. Vai dizer o texto que Zaqueu está em sua casa. Ele fica sabendo que Jesus vai passar na cidade onde ele mora. Jesus vai passar por lá. Zaqueu sai da sua casa, abre mão da posição, abre mão da influência dele, abre mão do conforto da sua casa e vai para a rua só para ver quem é Jesus. Esse é o desejo de Zaqueu, pastor. Eu quero ver quem é Jesus pessoalmente. Eu quero vê-lo pessoalmente. Quero ver quem ele é. Eu quero ver. Vai dizer o texto que a multidão cerca Jesus para ouvir seus sermões, ouvir suas instruções, ver os milagres. Todo mundo quer estar perto de Jesus. E Zaqueu queria vê-lo pessoalmente. Vai dizer o texto que a multidão impede de Zaqueu o vê-lo pessoalmente. Aí Zaqueu vai provocar um ato. Aí Zaqueu vai provocar uma atitude. Aí Zaqueu vai provocar uma adoração. Em que, pastor? Em subir numa árvore só para ver quem é Jesus. Mais nada. Eu só vou subir na árvore só para ver quem ele é. Aí vai dizer o texto que Jesus se ausenta um pouquinho da multidão, se apresenta para Zaqueu debaixo da árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém entrar dentro da tua casa. A multidão que me cerca me convida para eu entrar na casa
casa deles, mas você não. Eu estou me convidando, desce depressa, que eu quero entrar na tua casa, colocar tudo em ordem, colocar tudo no devido. A multidão que me cerca me convida para eu entrar. Você não, Zaqueu. Eu estou me convidando, desce depressa, que eu quero entrar lá e colocar tudo no seu devido lugar. A narrativa continua. Zaqueu vai dizer assim: mestre, eu não sou digno de você entrar na minha casa, eu sou pecador. Quem está perto vai dizer: quem é esse que vai entrar na casa de um pecador? Quem é esse que vai entrar na casa de alguém que cobra imposto daquilo que é devido? Quem é esse que bota a mão onde não é para colocar? Quem é esse que vai entrar lá? Aí Jesus entra na casa de Zaqueu. Aí Zaqueu se antecipa e vai dizer assim: ó, já que o senhor vai entrar na minha casa, já que o senhor vai entrar no meu lar, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho cobrado imposto daquilo que é devido, eu devolvo 4 vezes mais. Opa! Já gerou arrependimento para quem precisava. Já gerou arrependimento para quem precisava. Já que só vai entrar na minha casa, do jeito que está, não tem como ficar. Então já vou me consertar aqui na porta. Eu estou cobrando imposto, é a lei devido. Estou colocando a mão onde não é para colocar. Já que o senhor vai entrar, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu tenho cobrado, que é fora do acordo. Já gerou arrependimento para quem precisava. A narrativa continua. Jesus vai dizer assim, ó: por essa atitude houve salvação dentro dessa casa. Houve salvação dentro dessa casa. Ei, a Devec Vila Valqueire, a atitude, o ato, a adoração de Zaqueu provocou 4 coisas. Qual, pastor? Atraiu a presença dele, o fez ele entrar em sua casa, gerou arrependimento para quem precisava e trouxe salvação para dentro do seu lar. Levanta a mão, vim profetizar nessa noite. Ei, a tua adoração também tem o poder de atrair a presença dele, gerar arrependimento para quem precisa, o fazer ele entrar em sua casa e trazer salvação para dentro do teu lar. Tem alguém que recebe essa palavra? Tem alguém que acredita? Tem alguém que recebe? Levanta a mão bem alto e aplauda ele bem forte nessa noite. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então o primeiro princípio aqui é esse, só para recapitular, que é pedagógico. Adoração, reconstruir o altar da adoração ao Deus de Israel. Adoração em meio ao deserto desfruta desses 4 benefícios. Qual, pastor? Atrai a presença dele, o faz ele entrar em sua casa, gera arrependimento para quem precisa e traz salvação para dentro do teu lar. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir glória a Deus? Aleluia. A narrativa continua. A narrativa continua. Verso 16. E este disse. Quem disse, pastor? Quem está em cena? O profeta Eliseu. Para quem? Para o rei de Israel, para o rei de Judá e para o rei de Edom. Verso 16. E este disse: assim diz o Senhor. Todo mundo quer ouvir um assim diz o Senhor, né? Aqui, o profeta Eliseu largando o aço. E este disse: assim diz o Senhor: fazei nesse vale, fazei nesse deserto covas e covas. Eita. Aí eu posso conjecturar mais uma vez os 3 reis de Israel, de Judá e de Edom conversando com o profeta Eliseu. Profeta, que direção é essa? Que loucura é essa, profeta? Recorremos ao Senhor para trazer uma solução para nós. A água acabou em meio ao deserto. Estamos indo para a guerra e para a peleja contra os moabitas. Recorremos ao Senhor. O Senhor mandou vir um tangedor para tocar música no meio do deserto. A solução não veio ainda para nós.
A solução não veio ainda. E agora tu vira para nós e diz para nós cavarmos no meio do deserto. É isso? É. Cavar no deserto, profeta, é isso? É. Fazei nesse vale covas e covas. Fazei nesse deserto covas e covas. Cavar em meu deserto, pastor? É, cavar em meu deserto. Mas pastor, Bruno Bispo, eu nunca vi água brotar no deserto, eu também não. Mas a direção do céu para nós nessa noite é essa: fazei nesse vale covas e covas. Fazei nesse deserto covas e covas. Vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando. Faça a sua parte, cava. Que eu aprendo aqui é esse, qual, pastor? Faça projeto em meu deserto. Volte a sonhar no meio dele. Volte a projetar no meio dele. Volte a exercitar a tua fé no meio dele. Volte a profetizar no meio dele. Volte a cavar no meio dele. Volte a profetizar no meio dele. Volte a sonhar no meio do deserto. Volte a projetar no meio dele. Oh meu Deus, obrigado. Vai preparando o ambiente, vai preparando o cenário, vai pagando o preço. Sobe um monte, desce monte. Vai chorando, vai clamando, vai orando. Prepara o cenário, prepara o ambiente. Vai cavando, vai projetando, vai sonhando. Que no tempo certo, na hora certa, Deus fará brotar água em meio a esse deserto. Deus fará brotar água em meio a esse deserto. Vai beber você, vai beber tua casa, vai beber tua família. Pessoas ao seu redor serão beneficiadas por essa água que Deus fará brotar no meio desse deserto. Eu posso ouvir amém? Cava, cava, cava. Deremahasu, cava. Uramanahasse, cave. Fazei nesse vale covas e covas, cava. 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 Por quê, pastor? Porque cavar, projetar, sonhar, crer, profetizar, exercitar a fé, pagar o preço, preparar o cenário, preparar o ambiente. Quando tem água para saciar você e quem está à tua retaguarda, é muito fácil. Quero ver cavar, quero ver projetar, quero ver sonhar. Quando não tem água para saciar você e quem está à tua retaguarda, eu quero ver. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Aí Deus usa o profeta Eliseu para os 3 reis e me traz aqui nessa noite para compartilhar com você. Faça projeto em meu deserto. Volte a cavar no meio dele. Volte a sonhar no meio dele. Vai preparando o cenário, prepara o ambiente. No tempo certo e oportuno, Deus fará brotar água no meio desse deserto. Falando de projetar, falando de sonhar, falando de preparar o cenário, o ambiente. Aí Deus me leva a outro texto. Qual, pastor? Livro do Gênesis, capítulo 26. É outra mensagem que eu tenho. Eu não vou muito a fundo, você não vai chocar nela. Vou passar só por cima, a gente fecha rapidinho. Você conhece a história? História de Isaac. Gênesis, capítulo 26. O cenário é caótico. Cenário de crise, fome, escassez. A terra não brota nada. A terra sem vida, sem crescer, sem florescer, sem frutificar, o cenário é caótico. Isaac está nesse contexto. Isaac tem um pensamento, qual, pastor? Vou descer ao Egito. Pensamento louvável, compreensível. Mas não era o que Deus, não era o que Deus tinha preparado para Isaac. É outra mensagem, deixa eu pular, senão choca na outra lá. Aí Isaac está lá, tem um pensamento, qual? Vou descer ao Egito. Aí Deus aparece para Isaac e diz assim: Isaac, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nela que eu serei contigo. Te abençoarei, multiplicarei tua descendência. Não desça, habita aí, peregrina que eu estou contigo nessa terra. Calma, não desce. Fala não vai no Egito não. Não desce não. É outra mensagem. Não desce não. Fica aí, habita, peregrina que eu estou contigo no meio dessa terra. Calma.
Isaac obedece o Senhor, não desce ao Egito, habita na terra, peregrina e vai semear na terra. Que loucura! Cenário caótico, a terra um caos. Ele vai semear, minha irmã. Vai dizer o texto que Isaac vai colher a 100 por 1 daquilo que ele plantou, pastora Sabrina. Que loucura! Cenário caótico, a terra um caos. Ele semeia na terra e vai colher a 100 por 1 daquilo que ele plantou. A ponto de causar inveja a Abimeleque, rei dos filisteus, dizendo assim, ó, posso conjecturar. Isaac, na linguagem jovem, Isaac, dá um papo. Qual é a senha? Papo reto, qual é a senha? Estou tanto tempo aqui, semeio, não colho nada. Tu não desce ao Egito, tu habita, tu peregrina e semeia e colhe a 100 por 1 daquilo que você plantou. Qual é o segredo, Isaac? Qual é a senha? Qual é o mistério? Qual o manto? Qual o remanto? Fala comigo, Isaac. Qual o segredo? Estou tanto tempo aqui, não colho nada. Você fica e semeia e colhe. Qual o mistério? Vai dizer o texto que expulsaram Isaac da terra. O crescimento, a prosperidade de Isaac, que o Senhor deu para Isaac, gerou inveja a Abimeleque, rei dos filisteus. Expulsaram Isaac da terra. Falou assim: Isaac, vai embora daqui, porque você ficou mais poderoso do que nós. O teu crescimento, a tua prosperidade me incomodou. O teu crescimento, a tua prosperidade me incomodou, Isaac. Deus está falando com gente aqui. O teu crescimento, a tua prosperidade me incomodou, Isaac. Vai embora da terra, porque você ficou mais poderoso do que nós. Isaac saiu da terra, expulsaram ele de lá, expulsaram ele saiu dali e foi habitar. Aonde, pastor? No deserto de Gerar. Chegando lá, e, pastor, Isaac tem um pensamento. Qual, pastor? Compreensível e louvável. Qual? Vou desentulhar os poços que eram do meu pai Abraão. É meu por direito, é meu por herança, faz parte da minha história, é de meu pai, é meu também. Só que a ordem não é desentulha, a ordem é cava. A ordem não é desentulha, a ordem é cava. Eu sei que desentulhar é muito mais fácil que cavar. Eu sei, Ariane, que desentulhar é muito mais fácil que cavar. Eu sei disso, eu sei. Mas a ordem do céu não é desentulha, é cave. Cave, por quê, pastor? Desentulhar é mais fácil, porque alguém já cavou na tua frente. Alguém já preparou o cenário na tua frente. Alguém já lhe deu com a terra, já lhe deu com a injustiça, já lhe deu com pedradas, já lhe deu com calúnia, já lhe deu com os obstáculos. Desentulhar é muito mais fácil que cavar. Mas a ordem do céu para nós nessa noite não é desentulha, é cave a tua própria história. Deus me trouxe como profeta para dizer que, ei, o teu pensamento é louvável, é compreensível. Aquilo que era de teu, meu Deus do céu, era de teu pai, é teu também, faz parte da tua história, é herança tua, eu sei disso. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite: ei, se você soubesse que eu tenho para a tua vida, tu deixava isso para lá. O que eu tenho para você é muito melhor e maior. Abre mão disso. Abre mão disso. A ordem do céu para nós não é desentulha, é cave a tua própria história. Bom te ver, meu amigo. Bom te ver. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A ordem do céu para nós é essa. Não é desentulha, é cave a tua própria história. Aí, pastora Sabrina, Isaac vai desentulhar. Eu posso conjecturar antes disso. Deus olhando do céu falou assim para Isaac: Isaac, te compreendo perfeitamente, Isaac. Te compreendo você perfeitamente. O poço era de teu pai Abraão. É teu por direito, é teu por herança, faz parte da tua história, é de teu pai, é teu também. Mas se você soubesse que eu tenho para a tua vida, você deixava isso para lá, Isaac. Se você soubesse que eu tenho para você, no individual, Isaac, você abriria a mão disso. Já que você quer desentulhar aquilo que teu pai Abraão cavou, faça isso. Se você soubesse que eu tenho para você, eu deixava isso para lá. Mas você, Deus falando, né, conjecturando, já que você quer desentulhar aquilo que teu pai Abraão cavou, para viver a história dele e não a tua, faça isso. Eu te entendo, mas se você soubesse que eu tenho para você, eu deixava isso para lá, sabe?
Deus está falando com gente aqui, pastora Sabrina. Se você soubesse que eu tenho para a tua vida, eu deixava isso para lá, Isaac. Aí Isaac saiu dali, foi desentulhar o primeiro poço. A ordem não é desentulha, a ordem é cave. Quer desentulhar os poços, que era do pai Abraão, que os filisteus entulharam? Quer fazer isso? Faça isso, Isaac. É contigo mesmo. Quer botar a tua conta em risco? Faça. Foi lá, desentulhou o primeiro poço, a água brotou. A água brotou. Chegaram para Isaac: Isaac, o poço é nosso, a água é nossa, está na nossa área geográfica, vai embora daqui. Isaac abriu mão do poço e colocaram o nome do poço chamado de Ezeque. Ezeque, no hebraico, significa contenda. Contenda. Quer desentulhar, Isaac? Quer? O nome do poço é Ezeque. Contenda. Saiu dali, desentulhou outro poço, que era do pai Abraão. A água brotou novamente. Chegaram para Isaac: Isaac, o poço é nosso, a água é nossa, está na nossa terra, vai embora daqui. Isaac abriu mão do poço, colocaram o nome do poço chamado de Sitna. Sitna no hebraico significa inimizade ou hostilidade, aquele clima hostil. Quer desentulhar, Isaac? É contigo mesmo. Quer desentulhar, Isaac? É contigo mesmo. Me perdoa, eu tenho que falar isso. Tem muita gente desfrutando de contenda, inimizade e hostilidade porque preferiu desentulhar e não cavar a própria história. Tem muita gente desfrutando de contenda, inimizade e hostilidade porque preferiu desentulhar e não cavar a própria história. Isaac entendeu o propósito que Deus tinha com ele. Demorou, mas entendeu. Foi cavar a própria história. Primeiro desentulhou. Teve que administrar contenda, inimizade e hostilidade. Foi cavar a própria história. Cavou, pastora Sabrina. A água brotou novamente. Eita, maravilha. Oh, glória a Deus. A água brotou novamente. E vai dizer o texto: ninguém veio contender contra Isaac. Ninguém veio roubar, disputar por aquilo que ele cavou. Ninguém veio brigar, contender, provocar injustiça, fofocar por aquilo que ele cavou a própria história. Aí vai dizer o texto: e colocaram o nome do poço chamado de Reobote. Reobote significa lugar largo, espaçoso, amplo e de paz. Paz. Perceba, você é inteligente. Só foi desentulhar que teve que desfrutar contenda, inimizade e hostilidade. Cavou a própria história, desfrutou de lugar largo, espaçoso, amplo e de paz. Aleluia. É a Devec Vila Valqueire. Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para alguém: a ordem do céu para nós nessa noite não é desentule, cave a tua própria história. E se prepare para viver. E se prepare para viver de um tempo largo, espaçoso, amplo e de paz sobre a tua vida, paz sobre a tua casa, paz sobre a tua família, paz sobre o teu lar. Tem alguém que recebe essa palavra? Tem alguém que acredita? Levanta a mão bem alto e aplauda ele bem forte nessa noite. Estou encerrando já. Posso deixar a ponta solta não, já vou concluir. Sol maior no final, sol maior. O pastor está cantando agora? Mais ou menos. Sol maior no final, tá bom? Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. A narrativa continua. Verso 17. Porque assim diz o Senhor. Para quem, pastor? Para o rei de Israel, para o rei de Judá e para o rei de Edom. Quem está dizendo isso, pastor? O profeta Eliseu está em cena. A instrução é dele. Ele está no comando de tudo. Assim diz o Senhor para vocês: vós não vereis vento. Que loucura. Vós não vereis chuva. Vírgula. Porém, contudo,
Todavia, entretanto, esse vale, esse deserto, vai se encher de tanta água que vai beber vós, o vosso gado e os vossos animais. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. Aí, eu posso conjecturar mais uma vez, os 3 reis conversando com o profeta Eliseu. Profeta, que direção louca é essa? Primeiro mandou vir um tangedor, o poder de Deus veio sobre ele, não resolveu o nosso problema ainda. Mandou nós cavarmos, cavamos, não brotou nada. Preparamos o ambiente, sonhamos, projetamos, profetizamos, preparamos o cenário, a água não brotou aqui, brotou em Gênesis 26, aqui não brotou ainda. E tu vira para nós e diz que nós não vamos ver vento, nós não vamos ver chuva. Que loucura é essa? Vai vir da onde então, profeta? Vai vir da onde essa água? A vitória vai vir da onde, pastor? Vós não vereis vento, vós não vereis chuva. Porém, contudo, entretanto, esse vale, esse deserto vai se encher de tanta água que vai beber você, vai beber tua casa, vai beber tua família. Pessoas ao seu redor serão beneficiadas por essa água que Deus fará brotar no meio desse deserto. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir glória a Deus? Terceiro princípio aqui é esse, estou encerrando. Não importa o cenário, não importa o ambiente, não importa a área geográfica, não importa o deserto a qual você esteja vivendo em áreas da sua vida, tenha certeza, fé, convicção de uma coisa: Deus fará brotar água em meio a esse deserto. Deus fará brotar água no meio desse deserto. Deus fará brotar água no meio desse deserto. Posso ouvir amém? A narrativa continua. Verso 18. Verso 18. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Aqui no texto. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Eita. Pastor, aplica para nós, vou aplicar. Além de Deus fazer brotar água no meio desse deserto, vai te dar vitória nessa guerra, nessa peleja contra os moabitas. Além de Deus fazer brotar água no meio desse deserto, vai te dar vitória nessa guerra, nessa peleja contra os teus inimigos. Além de Deus fazer brotar água, saciar você, toda a tua casa, quem está ao teu redor, vai te dar vitória nessa guerra, nessa peleja contra os moabitas. Verso 20, a narrativa continua, versículo 20 vai dizer o texto. Pela manhã, ou de madrugada, se levantaram bem cedo. Quem se levantou bem cedo, pastor? O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Para quê, pastor? Para adorar e sacrificar ao Deus de Israel através da oferta de manjares. Perceba que começa com adoração e termina com adoração. Aleluia, oh glória a Deus. Mas que mexe meu coração, pastor Sabrina, o que, pastor? Que até o 18, Eliseu está em cena. No 18 ele sai de cena, deixa quem agir sozinho? Eles, agora é com vocês. A direção foi dada, a instrução já veio, a profecia eu já entreguei para vocês, já mostrei o caminho. Eliseu, o profeta, sai de cena, deixa quem agir, pastor? Os 3 reis, agora é com vocês. De Israel, de Judá e de Edom, agora é com vocês. Se viram, aí vai dizer o texto, que pela manhã, de madrugada, se levantaram os 3 reis de Israel, de Judá e de Edom, para adorar e sacrificar ao Senhor através da oferta de manjares. Aí vai dizer o texto: enquanto eles estão adorando e sacrificando ao Senhor através da oferta de manjares, eis que vinham as águas. Eis que veio as águas. Eis que veio as águas pelo caminho do deserto de Edom, e a terra se encheu de tanta água. Aleluia, aleluia. Escute, segundo alguns historiadores, eles estão adorando e sacrificando nessa área geográfica aqui. A água não brota daqui, não, pastor, não, brota de outro lugar e vem enchendo
todo o caminho do deserto de Edom, até alcançar onde eles estão adorando e sacrificando ao Deus de Israel. Pastor, aplica para nós. Vou aplicar agora. Vai vir de onde você menos espera. Vai vir de onde você menos espera. Eles estão adorando e sacrificando numa área geográfica, pastor Edilson. Pastora Sabrina, eles estão adorando e sacrificando através da oferta de manjares, numa área geográfica. Estão cavando, estão fazendo tudo, sacrificando, adorando. A água não brota daqui, brota de outro lugar e vem enchendo todo o caminho do deserto de Edom, até alcançar onde eles estão adorando e sacrificando ao Deus de Israel. E a Devec Vila Valqueire vai vir de onde você menos espera. Vai vir de onde você menos espera. Mas a parte que nos cabe, façamos nós. A parte que nos cabe, façamos nós. Levanta de madrugada para adorar e sacrificar o Senhor. E se prepare, a água vai vir, vai saciar você, vai saciar tua casa, vai saciar tua família. Pessoas ao seu redor serão beneficiadas por essa água que Deus fará brotar no meio desse deserto. Quem recebe essa palavra, quem acredita, dá um pulo dessa cadeira para adorar. Ela